Olá pessoal, dando continuidade ao nosso programa de negociação e solução de conflitos, nós vamos trabalhar hoje o módulo Identificação de Estilos de Negociação. Esse módulo ele tem 4 objetivos bem específicos. Primeiro, reconhecer os diversos tipos de estilos interpessoais dos negociadores e identificar a melhor abordagem que nós podemos adotar para relacionarmos com cada um deles. Outro objetivo é aprendermos a identificar rapidamente o estilo da nossa contraparte, aquelas pessoas com as quais nós interagimos no nosso contexto social e no contexto do trabalho. E, finalmente, aprendemos a identificar as fortalezas e fragilidades da contraparte, as fragilidades e fortalezas do nosso interlocutor. Como eu dizia, ontem trabalhamos o primeiro módulo, que é o princípio de negociação. Hoje estamos, então, na identificação de estilos de negociação. Para compreendermos a teoria de estilos, eu gostaria primeiramente de passar pela teoria comportamental, onde os estudiosos e os teóricos identificaram 4 estilos, 4 quadrantes, nos quais nós nos encaixamos nas nossas interações no contexto social. O primeiro deles é o estilo informal. São pessoas muito espontâneas, extremamente impulsivas, manifestam o que pensam, o que sentem naturalmente. Esses sentimentos são fáceis de serem apresentados, são divertidas, brincalhões, muito flexíveis, são extremamente acessíveis, manifestam um calor humano de forma significativa. Entretanto, são orientadas para o macro e têm uma tendência a improvisarem, mas aproximam-se com muita facilidade dos seus interlocutores. O outro estilo que nós encontramos é o estilo formal. São pessoas autocontroladas, muito disciplinadas, não manifestam os seus sentimentos. É muito difícil fazer a leitura do sentimento dessas pessoas. Elas são retraídas, demonstram uma inacessibilidade, são impassíveis. Na medida em que elas ocultam seus sentimentos, nós não conseguimos perceber muito bem o que ela está manifestando. São orientadas para o micro, para os detalhes, extremamente organizadas e mantêm uma distância. O oposto do estilo informal, que se aproxima muito facilmente, o estilo formal, ele mantém uma distância muito grande. Nós vamos fazer um cruzamento entre esses estilos para chegarmos até os estilos de negociação, que também são os 4 quadrantes. Ao fim e ao cabo, é o que nos interessa, compreendermos como as pessoas manifestam os seus estilos durante as circunstâncias de negociação a partir da teoria comportamental. Esse cruzamento, então, do informal e o informal, com mais 2 outros estilos dominantes. Pessoas que são extremamente proativas, tomam iniciativa prontamente, comunicam-se com muita velocidade, falam muito rapidamente, são extremamente desafiadoras, diretivas nas suas colocações e na forma de agir, extremamente afirmativas, aparentam uma confiança muito forte, independente do seu status social, cultura ou posição hierárquica. São pessoas ativas, transmitem muita energia, tomam decisões muito rapidamente. De modo geral, elas não perdem muito tempo no processo de tomar decisões. E tem um sentido de urgência extremamente intenso. Para ela, tudo é para ontem. Elas não querem perder tempo em nenhum momento. O quarto estilo é o estilo condescendente. São pessoas que ficam esperando ser acionadas, estimuladas. Entretanto, são muito ponderadas ao se comunicarem, estimulam e são muito encorajadoras. Elas colocam seus interlocutores para cima, são muito energizadas. Entretanto, também são sutis, demonstram um comportamento extremamente questionador, aparentam calma, ainda que por dentro possa estar fervendo. Aparentemente elas estarão absolutamente tranquilas.
São pessoas mais reativas na medida em que elas esperam ser solicitadas. Suas decisões não são rápidas, são mais lentas, porque são muito analisadas e têm um sentido de paciência impressionante. Quando você coloca junto o estilo dominante, que tem um sentido de urgência exacerbado, e o condescendente, que tem um sentido de paciência muito, muito, muito forte, aquele dominante tende a atropelar o condescendente, a passar por cima. Enquanto um quer tudo para ontem, o outro tem todo o tempo do mundo para tomar as suas decisões. Ao fazermos o cruzamento dos 4 estilos que encontramos no contexto social, nós vamos ter os 4 estilos de negociação, que são os seguintes. O primeiro deles é o estilo inovador. O estilo inovador, ele é uma mescla da característica informal com a característica dominante. Curiosamente, embora sejam pessoas extremamente voltadas para a intuição, para o insight, pessoas fluídas, pessoas que têm sempre sacadas interessantes, elas trazem consigo um forte viés do estilo comportamental dominante, o que faz com que elas queiram impor suas ideias, seus pensamentos e suas propostas com muita intensidade. Se nós pudermos brincar com os elementos da natureza, nós diríamos que o elemento da natureza do estilo inovador é o elemento ar. Tal como o ar, o inovador é assim, fluido. O outro estilo que nós identificamos na mescla dos estilos comportamentais é o estilo apoiador, desculpe-me. Já falei sobre o estilo inovador. É o estilo apoiador. O estilo apoiador é uma mescla do estilo informal com condescendente. O apoiador é uma pessoa que está sempre presente na vida das pessoas, tem sempre disponibilidade para ajudar a todos, tem sempre uma iniciativa para fazer com que todos ao seu redor ou no contexto da negociação fiquem bem. E o elemento da natureza que nós poderíamos escolher para essa pessoa seria o elemento água, porque a água contorna todos os obstáculos, ela consegue facilmente encontrar caminhos. Assim são essas pessoas identificadas como estilo apoiador, que é uma mescla do estilo informal com o estilo condescendente. O informal é aquela pessoa brincalhona, aquela pessoa que se aproxima. O condescendente é aquele que está aberto sempre para contribuir e colaborar com as pessoas. Isso vai nos permitir, então, que identificamos o segundo estilo de negociação dentro da nossa teoria. O terceiro estilo que nós podemos identificar a partir da mescla do estilo formal com condescendente é o analítico. São pessoas pragmáticas, detalhistas, meticulosas, criteriosas, parcimoniosas, extremamente lentas na sua maneira de agir e de atuar no relacionamento com as pessoas. Mas são muito consistentes, precisam de ter muita segurança e certeza em relação àquilo que elas manifestam e vão interagir com outras pessoas. Por isso nós poderíamos dizer que o elemento da natureza que identificaria melhor essa pessoa seria o elemento da natureza terra, consistente, concreta e bastante definida. Muito bem. O estilo que ainda falta é o estilo dominador. O estilo dominador, ele é uma mescla do formal com o informal, com o dominante, perdão. O formal lá na teoria comportamental dos estilos interpessoais, aquela pessoa extremamente fechada, inacessível, conservadora. O dominante é aquele diretivo que toma decisões rápidas, que tudo para ele tem que ser para ontem, extremamente afirmativo. Quando você cruza esses dois estilos, você tem então o que nós chamamos de estilo de negociação dominador. E a gente poderia então, como elemento da natureza, identificar o elemento fogo, né? Que
de certa forma, aquece toda a situação, movimenta todas as pessoas e se faz presente com muita contundência. Muito bem. Portanto, então, os 4 estilos que aqui estão são aqueles que vocês conseguiram identificar lá naquele questionário de autodiagnóstico do seu estilo de avaliação. Vocês viram a explicação do preenchimento da ferramenta, onde havia para cada pergunta, para cada afirmativa, 4 opções. Para a opção que representava uma maior pertinência a você, que tivesse mais a ver com você, você deveria colocar o peso 4. Para a ação afirmativa que tivesse menos a ver com você, você deveria colocar o peso 1. Os pesos 2 e 3 são intermediários, que se aproximariam mais de uma ou mais de outra afirmativa. A ideia ali é que a gente possa, analisando os 11 conjuntos que estão, onde vocês dariam pesos 1, 2, 3 e 4, e tal qual nós orientamos no instrumento de autodiagnóstico de negociação, vocês não poderiam repetir os pesos. Ao reverem o autodiagnóstico, verifiquem, por favor, se houve esse equívoco. Caso tenha ocorrido o equívoco, refaça o autodiagnóstico, pontuando da maneira que eu acabei de orientá-los, dando pesos 4 para afirmativo que tem mais a ver com você, 1 para que tem menos a ver com você, 2 e 3 são afirmativas intermediárias. Esses 11 conjuntos, portanto, distribuem 10 pesos para cada um deles. Ao transferirem para a coluna de respostas, lá na tabela que está no final, elas estão montadas para dar um balanceamento e se aproximarem mais do seu estilo predominante. Portanto, os 11 conjuntos, multiplicado pelos 10 pesos distribuídos em cada conjunto, nós teremos um total de 110 pontos. Chequem, por favor, esse somatório, porque caso não tenha fechado com esse número, é sua oportunidade de fazer a correção, para que quando entrarmos no aprofundamento da teoria de estilos, na segunda parte aqui do nosso encontro de hoje, fique mais claro e evidente para vocês o que nós queríamos com essa análise prévia. É importante ressaltar que você vai entender e vai identificar como seu estilo predominante aquele que apresenta uma pontuação mais alta. Aquele que apresenta, o estilo que apresenta a pontuação mais baixa, deverá ser o estilo que você deverá ficar mais atento e dedicar mais esforço e energia para fazê-lo tornar-se um potencial nas suas relações interpessoais. Por quê? Porque nós todos temos influência de todos os estilos: inovador, dominador, apoiador e analítico. Quando eu voltar um pouco, estiver lá na frente debatendo esses estilos sob a luz da teoria comportamental e especificamente buscando a ajuda de todas as pesquisas e observações feitas pelo Freud, ficará mais fácil você compreender e verificar se de fato você está identificando o seu estilo corretamente. Não tem estilo melhor ou pior. Todos os estilos são importantes no contexto social. O ideal seria que nos nossos grupos de trabalho e no nosso contexto nós pudéssemos ter pessoas com todas essas características. E aí, de fato, teríamos, de certa maneira, um equilíbrio em nossas equipes de trabalho. Mas a realidade não é assim. A realidade é que nós vamos encontrar nas nossas equipes pessoas com características diferenciadas, estilos diferenciados e temperamentos diferenciados. Na negociação é igual.
você vai encontrar pela frente, né, o seu cliente, o seu fornecedor, o seu chefe, o seu colaborador, os seus pares, cada um deles com estilos que com certeza se encaixarão em um dos 4 quadrantes que nós estamos encontrando aqui. A ideia é que uma vez que você reconheça, tal como vimos no objetivo, um dos objetivos para o dia de hoje, o seu estilo, você então possa se adequar aos estilos dos seus interlocutores, entendendo, como eu vou explicar adiante, quais são as características predominantes de cada um desses estilos. Como nós falamos, a negociação, no nosso encontro anterior, nosso primeiro encontro, nós temos que tomar muito cuidado nas negociações para que não entre o fator emocional, porque as negociações fazem parte de um processo racional. Quando as emoções entram em uma negociação, elas tiram o nosso foco. E nós acabamos dando vazão a certas emoções que podem comprometer os resultados das nossas negociações. E é claro que às vezes reforçarão o nosso estilo predominante. Por exemplo, se você é um analítico, marcadamente uma pessoa analítica, e precisa interagir com uma pessoa de característica apoiadora, você vai ter que administrar o seu estado emocional para que você realmente consiga entender e influenciá-lo na direção dos seus objetivos. E assim, sucessivamente, com os demais estilos. Uma vez que a emoção se faça presente com muita intensidade, você não terá capacidade racional, cognitiva, de trabalhar o seu estilo e adequando a esses interlocutores. É importante ressaltar aqui também, do ponto de vista do comportamento humano, nós temos que lembrar que os seres humanos são imprevisíveis. Eu, você, todos nós somos imprevisíveis. Isso também interfere muito no nosso processo de negociação e na maneira como nós interagimos com nossos interlocutores. Vamos imaginar no mundo animal. Se você torcer o rabo de um cachorro, com toda certeza, esse cachorro vai te morder. Se você não fez isso na sua infância, eu tive a oportunidade de fazer na minha infância e aprendi desde menino. O bichinho foi lá e me deu uma mordida. Eu aprendi que você não pode fazer isso porque o animal reagirá instintivamente. Os seres humanos apresentam características comportamentais, muitas vezes patológicas, que fazem com que eles possam reagir às situações de forma diferentes. Nós temos patologias aí que são exacerbadas, como aquelas de característica bipolar, as pessoas esquizofrênicas, os psicopatas, ou pessoas que estão atravessando momentos difíceis na sua vida, por exemplo, um estado de depressão, com pouca energia, muito desânimo, com falta de concentração, que é claro que vai interferir no momento que nós estivermos negociando para identificar esses estilos de negociação. Neste momento, há que considerar como as pessoas estão se manifestando. Uma vez que nós conseguimos ter tranquilidade e conhecimento, a partir do estudo desse módulo da teoria da identificação de estilos, nós teremos muito mais competência para negociarmos. No outro encontro, nós falamos que a competência é um atributo muito importante para que a gente possa nos diferenciar em relação aos nossos interlocutores. E a competência é um daqueles atributos que impactam a percepção da construção de confiança. Linkando com o que trabalhamos anteriormente, o que estamos trabalhando agora, começa a fazer cada vez mais sentido a nossa disciplina, porque nós estamos encadeando as teorias com os referenciais, seus conteúdos e a forma de interação.
Uma vez que não perdemos de vista o que nós já estudamos, pesquisamos também na bibliografia indicada, estamos realizando as nossas tarefas, chegou a hora agora de entendermos muito bem o que fazer diante dos estilos e das pessoas que têm características e estilos de negociação diferenciados do nosso. Eu gostaria então de deixar aqui uma questão-chave para que você reflita no intervalo, que exatamente a partir da sua autoavaliação, daquele diagnóstico de estilo de negociação que você já fez e que expliquei aqui em detalhes, eu gostaria que você avaliasse quais são as características que coincidem com a sua autopercepção. Porque também, ao fim e ao cabo, é importante como você se percebe, porque poderá acontecer de você encontrar naquele instrumento dois estilos com uma pontuação iguais. Se elas forem iguais, isso quer dizer que você já está navegando nesses outros estilos. E esse é o momento de, usando essa questão-chave que eu acabei de deixar, você avaliar, não, eu me identifico mais com o estilo dominador, o inovador, se ambos estiverem apresentando pontuações idênticas. Eu poderia identificar muito mais com o dominador do que com o inovador. Nós voltaremos daqui a pouco, no próximo bloco, para que a gente possa entender com maior profundidade como nos adequarmos ao estilo dos nossos interlocutores.